Oi, gente. Meu nome é Natália Eugênio, também conhecida como Natália Hepato, médica, hepatologista, criadora do método Fígado Magro. Eu atuo no tratamento das doenças do fígado e com ênfase no tratamento de gordura no fígado. Hoje, a nossa aula vai ser sobre tenho gordura no fígado, como que o meu intestino pode me ajudar ou me prejudicar. Isso é muito importante. Se você tem gordura no fígado, a gente já sabe que o seu organismo, ele provavelmente está bem inflamado. Provavelmente você não dorme bem, provavelmente você se sente cansado o tempo inteiro, provavelmente você se sente desmotivado para realizar suas atividades do teu dia a dia. Muitas vezes você se sente cheio o tempo inteiro, começa a perder o prazer nas suas atividades do dia a dia. E isso, gente, tem muita relação com o que você come. E isso é muito importante. O que você como? O que você tem colocado para dentro do seu organismo? O que a gente precisa entender é que os alimentos, eles funcionam no nosso organismo como combustível. Imagina você ir lá abastecer. Nossa, tem anos que eu não desenho um carro. Você vai lá no posto de gasolina, precisa abastecer o seu carro. Aí o rapaz, o frentista te pergunta, e aí, vai querer abastecer com o quê? E você responde o quê? Coloca aí uma gasola adulterada. Adulterada. Seu carro sai, daqui 20 quilômetros, o que acontece? Pifa. Por quê? Porque você deu gasolina adulterada para ele. Imagina então que todo dia tu estás fornecendo um combustível para o teu corpo através de alimento. E qual combustível tu tem dado para o teu corpo? E aí eu vou voltar naquela nossa conversa. Como é que tem que ser a minha alimentação? Nós temos uma escala de prioridade dos alimentos. Então era para a gente ter muita proteína, ter boas gorduras e ter carboidrato. Isso aqui a gente está falando para quem tem gordura no fígado. Como é que isso funciona na tua vida? Tu tá fazendo tudo ao contrário. O carboidrato que era para você dar pouco, você tá dando muito. A proteína tá aqui junto com a gordura, aqui embaixo. Quantas pessoas eu vejo não comendo nada de proteína? Você precisa, em média, a gente está falando em média, de 1 a 1,5 grama quilo dia de proteína. Isso aqui é o mínimo. Exemplo, se eu tenho 60 quilos, e eu não tenho 60 quilos, mas eu não vou contar para vocês o meu peso agora. Eu preciso comer pelo menos de 60 a 90 gramas por dia de proteína. Ah, eu devo comer, eu como o bife tem 200 gramas. Não. Um bife tem em média 30 a 40 gramas de proteína. Isso é um bom bife. Um pedaço de frango, a mesma coisa. Um ovo tem 6 a 10 gramas de proteína. O que você tem dado de proteína para o teu dia a dia? Eu sempre gosto da gente refletir bastante, pensando de refeição em refeição. Então, muitas vezes eu começo assim. O que você come no seu café da manhã? A maioria das pessoas me responde: pão, biscoito, bolacha, aqui é muito comum a tapioca, café e leite. O que tem nessa refeição? Carbo e pouquíssima proteína. Como deveria ser o seu café da manhã? 2 ovos, 3 ovos, frutas, cereais se necessário, café sem açúcar. Porque isso vai te evitar uma gasolina adulterada. Isso vai te oferecer um combustível adequado para o teu organismo. Vai fazer o teu organismo conseguir funcionar bem, conseguir ir numa velocidade adequada. Depois do café, você faz algum lanche pela manhã? Aí muita gente está trabalhando nesse horário e me responde assim: faço sim. Eu pego lá na empresa um cappuccino daqueles prontos, pego um pedaço de bolo e mais um pão. O que tem de proteína? Só carboidrato. Você quer fazer um lanche? Leva uma fruta para o seu trabalho. E aí a gente vai até, eu acho que já teve uma aula onde eu falei um pouco sobre frutas com vocês. Escolham as frutas mais low carb, exemplo, coco,
morango, kiwi, essas frutas vão te ajudar. Não adianta também comer 10 bananas. Eu conheço gente que só come de cacho de banana. Almoço. O que você tem comido no seu almoço? Né? Isso é uma pergunta muito importante. Porque as pessoas elas costumam fazer o quê? Misturar carboidrato, né? Aquela alimentação, aquele pratão. Então vem o arroz, vem o macarrão, vem a farofa, vem a batata palha ou batata frita, um pedacinho de carne para dizer que não comeu, nada de salada, almoça tomando um suco já adoçado, mais um refrigerante. E aí entra a minha pergunta para você: que tipo de alimento você está dando no almoço para o teu corpo? Uma refeição com um monte de carboidrato que o teu organismo não precisa daquele tanto. Carboidrato esse que você nem deveria estar misturando carboidratos. Isso é um negócio muito importante, você entender que não é para estar misturando arroz e macarrão, arroz e farofa, arroz e batata. Você quer comer um carboidrato no seu almoço? Coma um carboidrato no seu almoço. Só arroz, ou só macarrão, ou só farofa, ou só batata. Quer misturar farofa com arroz? Deixa para o final de semana, deixa para um evento comemorativo. Mas durante a tua semana não pode estar misturando esses carboidratos em excesso. E tu precisa de proteína, precisa de nutrientes. Coloca uma salada no teu prato, uma salada de folhagens, principalmente verdes mais escuras. Fujam da salada de batata. A salada de batata só é carboidrato. Então vocês precisam colocar folhagem no alimento de vocês, porque elas são ricas em nutrientes, ricas em minerais, que vão fazer teu corpo desinflamar, vão te ajudar a ir no banheiro, vão te ajudar a ficar menos estressado. Então você precisa refletir o que está vindo aí de combustível nesse almoço. Mais do que isso, vem aí uma interrogação para você: eu preciso estar bebendo suco? Refrigerante? Não. Suco e refrigerante são uma bomba de açúcar. Suco, sim, suco. Ainda mais se for suco de caixinha ou suco pré-pronto. Gente, a fruta, ela tem carboidrato. Eu sempre dou um exemplo assim: se você quer chupar uma laranja, você chupa uma laranja. Quando você vai fazer suco de laranja, você usa em média 6 laranjas. É muito açúcar da fruta. E aí o pessoal ainda adoça o suco de laranja com suco. É muito açúcar. Por isso o suco também é um grande vilão quando você pensa em perder gordura no fígado. Porque realmente ele tem muito açúcar, ele tem muito carboidrato. E entra lá no problema do que gerou gordura no fígado, que é o excesso de carboidrato. Então eu preciso que vocês reavaliem. Eu preciso estar bebendo junto com a minha refeição? Não. Quer beber água? Beba água. A água vai te ajudar. Água normal, água com gás. Eu sempre dou a dica, inclusive, de beber água com gás. Coloca um limão bem espremido e gelo. Fica uma delícia e com o tempo consegue te ajudar a substituir o refrigerante. É igual uma Coca com Guaraná? Não, mas é um processo. É igual aquela conversa que nós já tivemos em outras aulas sobre começar a reaprender a tomar café, reaprender a comer chocolate. Tudo isso é um processo, né? Não é da noite pro dia. Então a água com gás com limão também não é da noite pro dia. Você lancha à tarde? Sim ou não? Esse é um horário, inclusive, muito emblemático dos meus pacientes. Eles falam assim: consigo passar o dia bem, como bem durante o dia inteiro. Mas vai chegando o final do dia, vai me dando, usam um rói-rói, uma vontade, um desejo alucinante por um doce, por um bolo, por uma fritura. E é nesse horário que começa a bombar o quê? Os pedidos em aplicativos. E aí você pede o pastel, pede o sanduíche, pede o chocolate, pede a pizza. E aí o jantar vem a mesma coisa, cheio de alimentações pré-prontas, cheio de alimentações, de refeições ricas em industrializados, ricas em agrotóxicos, ricas em substâncias que só vão trazer prejuízo para o teu organismo. O jantar, ele é uma refeição em que você deveria comer comida. A gente até fala que o jantar você deveria repetir o almoço. E quantas casas hoje nós ainda vemos realmente sentando para jantar, para ter realmente aquele horário de alimentação? Infelizmente, a nossa cadeia de alimentação, ela está totalmente invertida. E aí vem, qual o papel do meu intestino no meio de tudo isso? Um dia desse, eu acho que foi na aula anterior, eu fiz um desenho
E eu já expliquei que eu não sou boa em desenho. Mas imagina que isso aqui é uma cabeça, nariz, boca, pescoço. Você começa a comer, então você está trazendo para dentro de você uma determinada substância. No caso, a gente está falando de alimento. Esse alimento vem, passa pelo seu esôfago, passa pelo seu estômago e cai no seu intestino. Como eu disse, eu não sou boa de desenho, mas isso é para vocês entenderem. Então, eu estou colocando para dentro, eu estou tendo essa opção. Isso aqui, gente, é uma opção. O que eu coloco dentro da minha boca é uma opção. Eu pego com a minha mão, eu pego e eu coloco. Coloquei para dentro do meu organismo, passa pelo meu esôfago, vem para o meu estômago. Aqui a alimentação começa a ser digerida e dentro do meu intestino ela vai ser absorvida para poder desempenhar as suas funções de forma adequada. O intestino, hoje, nós já sabemos que ele funciona quase como um segundo cérebro. Ele modula muita coisa. Modula a produção hormonal, modula a produção de antioxidantes. O nosso intestino tem o poder de nos diminuir o processo inflamatório. Então, você que tem gordura no fígado, que está totalmente inflamado, provavelmente o seu intestino também está inflamado. E o que acontece? Imagina que o seu intestino é um tubo, né? É um tubo. Aqui nas laterais do tubo tem várias células que nós chamamos de enterócitos. Essas células, elas são como se fossem cadeados para liberar a entrada do alimento que está aqui para a nossa corrente sanguínea. Só que você imagina que esses enterócitos estão totalmente inflamados. Consigo absorver? Não consigo. Então eu como, eu acho que eu estou me alimentando bem, só que como o meu intestino está totalmente inflamado, ele não absorve as vitaminas, ele não absorve os minerais, ele não absorve as substâncias que são extremamente importantes para o meu organismo funcionar de forma adequada, para eu ter homeostase, para eu ter equilíbrio, para o meu intestino funcionar de forma adequada, para os meus enterócitos estarem de forma saudável. Eu dou um exemplo que é como se fosse um cultivo. Você está plantando através da sua alimentação a saúde do seu intestino. Se todo dia eu dou um alimento industrializado, se todo dia eu dou um alimento rico em péssimas gorduras, um alimento que vai machucar o meu intestino, como eu quero que o meu intestino trabalhe de forma adequada? Então, se você tem gordura no fígado, se você está inflamado, se o seu intestino está inflamado e você se sente cansado o tempo inteiro, estufado, sem motivação, triste, sim, o nosso intestino ele tem o poder de produzir felicidade, no sentido de liberação de substâncias. Pessoas que têm um intestino funcionante de forma adequada são pessoas que são mais felizes. Então, se eu não estou plantando, se eu não estou oferecendo alimentos adequados, alimentos para fazerem o meu intestino funcionar de forma adequada, sim, eu vou ser uma pessoa mais mal-humorada, eu vou ser uma pessoa mais irritada, eu vou ser uma pessoa que realmente vai ter mais dificuldade de lidar com as coisas do dia a dia. Mais do que isso, existe outro ponto muito, muito importante a ser trabalhado aqui. Existem várias bactérias que fazem parte do nosso intestino. Bactérias essas que a gente chama de microbiota. O que é isso, Natália? Microbiota são as bactérias moradoras aqui do nosso intestino. E a gente acha que não, mas essas bactérias fazem muito bem para o meu intestino. Depende, na verdade, né? Como é que está a minha microbiota? Quais os tipos de bactérias que estão colonizando o meu intestino? Isso aqui é muito dependente
muito dependente da minha alimentação. Então, que tipo de alimento, substrato eu estou dando para essas bactérias crescerem de forma adequada? Hoje nós já sabemos que existe uma intensa relação entre a sua microbiota e gordura no fígado. Pacientes que têm gordura no fígado têm uma disfunção dessa microbiota, gente. Por quê? Porque normalmente quem tem gordura no fígado come muito alimento que não dá substrato de forma adequada para o meu intestino. Porque é uma alimentação rica em industrializados, rica em substâncias que só lesionam o meu intestino. Então, sim, existe muita relação entre o que eu como, o que eu decidi colocar para dentro. Vocês precisam entender que a alimentação é uma decisão. O que eu estou fornecendo para o meu organismo, o que eu estou fazendo o meu organismo realmente reagir. O que eu estou fornecendo de substrato para funcionar de forma adequada? Vocês lembram a nossa conversa? Você tem dado gasolina aditivada ou gasolina adulterada para o seu organismo? Porque quando a gente fala em gasolina adulterada, às vezes ainda é porque o dono do posto enganou a gente. Agora o alimento não. Eu sei que o fast food faz mal, mas eu decido comer isso. É uma decisão. No início, eu ficava cheia de dedos para falar algumas coisas, mas hoje a verdade é que quem tem gordura no fígado precisa entender. Tudo que tem hoje está colhendo, tá colhendo o que plantou. Se o seu intestino não está funcionando, é porque você não está dando o substrato que ele precisa. Ele precisa de alimentos naturais, legumes, verduras, hortaliças. Pode dar carboidrato? Pode, mas com certeza refrigerante, excesso de álcool vão fazer mal para o seu intestino. Inclusive você que já tem gordura no fígado e ainda bebe, o álcool, ele lesiona o nosso intestino como ninguém. Tanto que quem bebe tem risco aumentado de de intestino, câncer de intestino. Então, gente, são coisas que vocês precisam reavaliar no dia a dia de vocês, de entender que o meu corpo ele funciona como uma orquestra. Eu preciso que tudo esteja funcionando bem. Quando você tem gordura no fígado, porque decidiu comer coisas que não devia, lesiona o seu intestino, você não absorve os nutrientes, você vive mal, você vive mal-humorado, você vive irritado. Por quê? Porque você decidiu comer o que não deveria. Mas você tem a decisão hoje e o poder de mudança, o poder de decidir mudar e fazer diferente. Porque se você sabe que tudo que você come impacta diretamente no seu intestino, que o seu intestino impacta diretamente no seu organismo, por que decidir não mudar? Então, eu espero que vocês tenham gostado muito da nossa aula de hoje. É um tema maravilhoso, super atual, tem muita novidade. Inclusive, tem muita gente que trabalha hoje na reposição de microbiota, né? Através ali, às vezes, de lactobacilos, de bactérias que possam realmente ajudar o seu intestino a funcionar de forma mais adequada. Todas as dúvidas que vocês ficaram durante a aula, deixem nos comentários, porque vai me ajudar a entender o que vocês têm achado. Eu vou responder todo mundo. Me deem os feedbacks. Se vocês acham que alguém merece assistir essa aula, encaminhe a aula. Eu encontro vocês nas redes sociais. Quem ainda não me segue, me siga. Instagram, YouTube, Facebook, você me encontra. E TikTok no @NatalePato. Espero que vocês tenham aproveitado e até a nossa próxima aula.